Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? A gente vai estar resolvendo aqui agora alguns exercícios de física, né, especificamente cinemática. Esse canal aqui é um pouco diferente dos outros. Enquanto os outros professores de física do YouTube, eles ensinam conteúdo para vocês, eu vou estar aqui tentando trabalhar só exercícios, tá bom? Então, sem ladainha, sem muita churumela, vamos aqui para as questões. Então, tá bom? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o PDF com essas questões. Fico aberto para tirar dúvidas e os vídeos vão ser de no máximo 4 questões. Então é imprescindível que você tenha estudado o conteúdo, né? O tema de hoje é movimento uniformemente variado. Vai ter outras questões em outros vídeos, mas é imprescindível que você tenha estudado o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tirar um pouco o meu vídeo aqui, né, a minha imagem para não tirar a atenção de vocês. Então vamos lá, olha só. Questão 1. Em uma estrada, um automóvel com velocidade de 80 quilômetros persegue um automóvel B, cuja velocidade escalar é de 60 quilômetros por hora, de modo que os dois automóveis se movem no mesmo sentido. Num determinado instante, a distância que os separa é de 30 quilômetros. Depois de quanto tempo o automóvel A alcançará o automóvel B? E qual a posição do encontro? Pessoal, olha só. Eu vou dar uma dica aqui que vale para cinemática e vale para qualquer questão de física que vocês responderem na vida de vocês. Física é 50% interpretação, certo? Você precisa entender o que a questão ela está te dizendo. O comando dessa questão ela fala o seguinte: eu quero saber quando um automóvel alcança o outro e qual é a posição desse encontro. Quanto tempo e qual a posição. O segundo passo, quando você entender o que a questão quer, é você descrever o problema de forma física. Qual lei física que rege esse problema? Claro, está na descrição do vídeo que é questões sobre movimento uniformemente variado. Mas esse juízo é você que vai ter que fazer, tá bom? Então a primeira sacada é você saber se você tem um movimento uniforme ou um movimento uniformemente variado. Qual é a diferença entre movimento uniforme e movimento uniformemente variado? Está na velocidade. Na velocidade. Ficou um pouco difícil de ler aí, né? Mas é isso mesmo. A velocidade é a fronteira entre um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado. Se a minha velocidade ela não variar, ela permanecer constante, eu estou no movimento uniforme. Se a minha velocidade variar, eu estou no movimento uniformemente variado. Porque a variação da velocidade, a gente dá um nome para ela, e a gente chama de aceleração. A aceleração, ela vai estar presente nas fórmulas do movimento uniformemente variado, enquanto no movimento uniforme eu não tenho aceleração porque eu não tenho variação da velocidade. Eu vou olhar para a questão e eu vou perguntar para vocês: a velocidade varia? Não. Ele me diz o seguinte: a velocidade escalar é de 80 quilômetros por hora. Essa velocidade ela é constante, né? Você tem aqui, ó, vamos desenhar o problema. Você tem aqui uma estrada, você tem aqui o automóvel A, você tem aqui o automóvel B, certo? E eles estão a uma velocidade. E essa velocidade não varia, tá bom? Então, o automóvel A, ele tem uma velocidade de 80 quilômetros por hora, o automóvel B é 60 quilômetros por hora. Quando você descrever o problema fisicamente, você sabe que é o movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme. São duas nomenclaturas. O que é que você tem que fazer? Já que eu sei que eu estou no movimento uniformemente variado, agora eu vou pensar no seguinte: quais são as fórmulas do movimento uniforme? Movimento uniforme eu tenho duas fórmulas. Eu tenho a fórmula do espaço e eu tenho a fórmula da velocidade. Mas a velocidade eu já tenho. Então, eu vou escrever a fórmula do espaço que descreve o automóvel A e a fórmula do espaço que descreve o automóvel B. Tá bom? A primeira coisa que eu preciso fazer é isso, porque
o comando da questão me falou em posição. Posição e espaço são sinônimos aqui. Então, o que que eu vou fazer? Olha só. Deixa eu separar aqui. Então, vamos lá, ó. O espaço de A é igual a espaço inicial, né? Mas qual é o espaço inicial? Eu vou, eu vou partir fazendo uma consideração aqui, que o espaço inicial é zero, certo? Eu vou pegar essa reta que eu escrevi aqui, ó, que eu desenhei, e vou dizer que ela está começando no A, tá bom? É uma consideração. Então, zero mais 80t. 80 por causa da velocidade. E B, espaço de B é igual ao espaço inicial. Qual é o espaço inicial? 30. Por que 30? Porque ele diz aqui, ó, num determinado instante, a distância que o separa é de 30. Então, essa distância aqui, ó, é de 30 quilômetros. 30 mais 60t. São essas duas fórmulas aqui. Eu consigo responder a questão? Consigo. Depois de quanto tempo o automóvel A alcança o automóvel B? Quando um automóvel A alcançar o automóvel B, quer dizer que eles vão ficar, ó, lado a lado. Se eles vão ficar lado a lado, quer dizer que o espaço, essa fórmula aqui, ó, que a gente acabou de escrever, vai ser a mesma. Quer dizer que o espaço de A vai ser o espaço de B. Então, o que que eu preciso saber? Eu vou igualar essas duas fórmulas aqui. Então, vai ficar 80t igual a 30 mais 60t. Falta um zero aqui. E como é que eu resolvo essa equação aqui? Eu vou passar esse 60 que está positivo para cá, negativo. Vai ficar 80 menos 60, ou seja, eu vou ter 20t igual a 30. Como eu preciso isolar o t, eu pego esse 20 e passo para o outro lado, dividindo. Então fica 30 dividido por 20. Posso cortar esse zero aqui, ó. Dá 3 meios. 3 meios é a mesma coisa que 1,5 hora, porque eu estou tratando aqui com quilômetros por hora, tá bom? Então, esse é o tempo em que o automóvel A vai alcançar o automóvel B. Sempre que você vê uma questão disso, quando algo alcança outra coisa, é você igualar as equações do espaço. Aí ele fala o seguinte, olha, qual é a posição do encontro? Qual é a posição do encontro? Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte, olha, você fez essa consideração aqui, ó, que o espaço de um é igual ao espaço do outro. E com isso, você achou ah, o tempo, quanto tempo que eles vão demorar para que o espaço permaneça o mesmo. Mas que espaço é esse? Depois de quanto tempo? Porque o automóvel B estava a 30 quilômetros do automóvel A. Se a gente fosse traçar aqui, ó, uma reta começando do zero e indo, qual é o valor aqui, ó, onde o espaço de A vai ser igual ao espaço de B? Opa, é só eu pegar esse 1,5 aqui, esse 1,5 aqui, e é, igualar na fórmula do espaço, tá bom? Então eu posso escolher substituir 1,5 tanto aqui quanto aqui. Eu vou pegar o espaço de A aqui porque está mais fácil, né? S é igual a 80 vezes T, que é 1,5. Quanto é 80 vezes 1,5? 120 quilômetros. Então, depois de 1 hora e meia, eles vão ter percorrido 120 quilômetros e eles vão estar exatamente lado a lado. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Tá bom? Então vamos lá. Questão 2. Um automóvel aproxima-se de uma cidade situada a 100 quilômetros do local de sua partida, deslocando-se com velocidade de 120 quilômetros por hora. Qual a distância entre o móvel e a cidade após 48 minutos? Bom, pessoal, sempre desenhe, viu?
Sempre desenhe para que você consiga visualizar o problema. Você tem aqui, ó, um automóvel aproxima-se de uma cidade que está a 100 quilômetros do local de sua partida. Ou seja, ele vai do zero e chega aqui, ó, no 100. Se ele está no zero, eu já sei que o espaço inicial aqui, ó, é igual a zero. E o espaço final vai ser igual a 100, né? E ele faz esse percurso com uma velocidade positiva de 120 quilômetros por hora. Qual a distância entre o móvel e a cidade depois que se passou 48 minutos? Ou seja, ele está andando, 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 andando. Quando se passar 48 minutos, em qual posição dessa linha aqui ele vai estar, né? E aí a gente, com a posição definida, vai saber quanto é que falta para ele chegar no local. Então vamos lá. Primeira coisa, esse movimento é um movimento uniforme ou uniformemente variado? Eu tenho que olhar para onde? Para a velocidade. A velocidade ela não está variando, é 120 quilômetros ali, ó, do zero até o 100 vai ser 120 quilômetros por hora. Não é uma velocidade que está variando, a questão não abriu margem para essa interpretação. Então, se a velocidade não varia, é um movimento uniforme. E qual é a fórmula do espaço para o movimento uniforme? S igual a SO mais VT. Perfeito. É isso aí. Qual é o espaço inicial? O espaço inicial é igual a zero, porque eu estou partindo da origem. Qual é a minha velocidade? A minha velocidade é de 120 quilômetros por hora. Perfeito. E qual é o meu espaço final? O meu espaço final é 100, tá bom? Então vamos lá. Ahn, a questão, com esse espaço aqui, com essa consideração aqui, eu conseguiria determinar quanto tempo, se eu isolasse o tempo aqui, eu conseguiria descobrir o tempo que ele levaria para chegar lá, para chegar lá. Só que a questão não quer isso. A questão ela deu tempo. Ela falou assim, ó, passando-se 48 minutos, qual é o espaço final? Sabendo que o seu espaço inicial é zero e a velocidade é 120 km por hora. Bom, aí é jogar na fórmula. S é igual a SO mais VT. S é igual a zero mais velocidade 120 vezes tempo. Aí, aqui tem uma pegadinha, tá bom? Galera, olha só. A distância está em quilômetros. A velocidade está em quilômetros por hora. E ele deu o tempo em minutos. Aqui tem outro cuidado que você precisa tomar. Toda equação física ela é dimensionalmente homogênea. O que que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que você precisa trabalhar com as mesmas unidades. Se tempo está em hora, então toda informação, toda variável de tempo precisa estar em hora. Se o espaço está em quilômetros, precisa estar. Ah, professor, mas essa é a unidade padrão? Não, a unidade padrão não é quilômetro por hora, não é hora, né? Lá no SI é metro por segundo. Se você quiser trabalhar em metro por segundo, tudo bem, mas a questão não está pedindo em metro por segundo, as alternativas estão em quilômetros. Então você precisa fazer alguma conversão aqui. E a conversão está no tempo. Quanto é 48 minutos em hora? Aí você faz uma regra de três, né? Eu sei que uma hora é 60 minutos. Quantas horas vão ser 48 minutos? Aí eu multiplico cruzado, vou dividir 48 por 60 e vai dar quanto aqui, hein? 48 por 60 é 0,8. 0,8 hora, tá bom? Vezes 0,8. Espaço vai ser, então, 120. 0,8 dá 96 quilômetros. Essa é a resposta? Não. Passando-se 48 minutos, ele percorreu esses 96. Mas está faltando aqui uma distância para ele percorrer, e é essa distância que falta que a questão quer. Qual é a distância que está faltando? É o 100, que é o todo, menos o que eu percorri, que é igual a 4 quilômetros. Alternativa A.
Ah, professor, e se eu quisesse saber quanto tempo que ele vai demorar para percorrer tudo? Aí eu pego 100 igual a 0 mais 120 vezes t, né? Que é justamente o que a gente fez aqui, tá bom? Pessoal, atenção. Vocês precisam saber converter unidade, viu? De metro por segundo para quilômetro por segundo, metro por hora. Vai fazendo essas brincadeiras de conversão aí. Não adianta você dominar a resolução de conteúdo se você não sabe fazer operações básicas, tá bom? Dentro da física. Precisa treinar a conversão. Eu vou fazer alguns vídeos aqui só sobre isso, tá bom? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Diz o seguinte, ó, considerando-se o movimento de uma partícula expresso pelo gráfico dado abaixo, podemos afirmar que no espaço percorrido por ela, sua aceleração e o seu tipo de movimento que se verifica no intervalo representado são respectivamente. Bom, essa questão aqui ela é ótima, porque ela tem uma pegadinha tremenda. Batendo a cara nesse gráfico aqui, você falaria, é um movimento uniformemente variado. Por que, professor, é um movimento uniformemente variado? Porque eu estudei, o professor lá falou para mim que o gráfico de velocidade por tempo só existe no movimento uniformemente variado. Por quê? Porque no movimento uniformemente variado, a velocidade ela é dada por essa fórmula aqui, ó. V é igual a VO mais AT. E lá na matemática, eu estudei que a função afim, ela tem essa cara aqui, ó, AX mais B. Então, o gráfico de V em T vai ser assim. Ah, um gráfico de V em T só pode ser um movimento uniformemente variado. Galera, não caia nessa pegadinha. Vocês precisam ler o gráfico, tá bom? Olha só, ele está falando o seguinte, olha, no intervalo representado. Qual é o intervalo representado? É esse aqui que está embaixo, tá bom? O intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, a velocidade não variou, ela permaneceu constante. Enquanto, isso é verdade, o gráfico no movimento uniformemente variado é uma função afim, é uma reta, certo? Essa reta pode ser crescente se a aceleração for positiva, ou decrescente se a aceleração for negativa, mas no movimento uniforme, o gráfico da velocidade, velocidade de tempo, não é uma reta, né? Uma reta crescente ou decrescente. É uma constante. Se a velocidade for, se a velocidade for positiva. Opa, só consertar aqui. Isso. É uma reta, olha, a velocidade positiva e ela seria aqui para baixo, ó, se a velocidade fosse negativa. Como a minha reta, essa reta aqui, ó, ela está acima do eixo do tempo, eu sei que a velocidade é positiva. E eu sei que o movimento é uniforme. Meu Deus do céu! Só sabendo que é um movimento uniforme, a gente já elimina a questão? Sim. Movimento uniformemente variado na letra A, então não é. Ó, não é. Movimento uniformemente variado, não é, não é. Olha só de saber o movimento, eu já tenho aí, ó, 50%, né? Ou 50% de um ser uma, 50% de ser outra. Né? Eu já elimino aí, ó. Ou seja, precisa saber caracterizar o movimento. Galera, não decora nada. Não pode decorar fórmula em física, não pode. Vocês têm que aprender a situação, tá bom? Aprenda a classificar os movimentos. A classificação dos movimentos é imprescindível. Pronto, professor. Eu sei que é um movimento uniformemente variado. O que que você quer de mim agora? Vou apagar aqui para a gente fazer as contas, né? Vamos lá fazer as contas. Bom, ele está pedindo o espaço e ele está pedindo a aceleração. Se é movimento uniforme, a minha aceleração eu já sei que é zero. Professor, por que que a aceleração é zero no movimento uniformemente variado? Porque a minha velocidade ela é constante. Lembra que a aceleração é ΔV sobre ΔT? ΔV é velocidade final, velocidade inicial. ΔT é tempo final, tempo inicial. Quando a velocidade é constante, a minha velocidade final é igual à minha velocidade inicial, porque ela não varia. Então, uma coisa menos ela mesma é zero dividido por ΔT. Zero dividido por ΔT é zero. Então, por isso que quando a minha velocidade não varia, eu não tenho aceleração.
O nome da variação da velocidade é aceleração. Então, pronto, a aceleração é nula. Dessas duas aqui, ó, perceba que a letra D fala que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Eu nem preciso calcular o espaço. Fica aí como exercício para vocês, tá bom? Lembrando que o espaço é SO mais VT. Tá bom, galera? Vamos responder logo, né? SO é zero, ele está partindo do repouso. V é 20, vezes o tempo, que é 4. 20, 20, né? E 4. Quanto é 20 vezes 4? 80 metros. Então bateu aí, né? 80, 80. Vamos lá, galera. Rapidinho. Dois pontos materiais A e B passam simultaneamente no instante t igual a zero pela origem dos espaços de uma mesma trajetória retilínea. Suas velocidades escalares variam com o tempo, segundo o gráfico abaixo. E aí ele pede o seguinte: quais as respectivas equações horárias dos espaços? Galera, vamos aprender a caracterizar os movimentos? Pergunta: o ponto A, ali, a reta que significa que está descrevendo o movimento A, é um movimento uniforme ou um movimento uniformemente variado? Responda para mim. Vai lá. A velocidade está variando ou não está variando? Galera, gráfico da velocidade. Gráfico da velocidade. Vamos desenhar aqui. Vou dar a dica, hein? Vou dar a dica. Gráfico da velocidade. VT. Para o movimento uniformemente variado, ou vai ser uma reta assim, quando a aceleração for positiva, ou pode ser uma reta assim, ó, quando a aceleração for negativa. Movimento uniforme, lembra da questão passada, ó, é uma reta. Acima de t quando t for positivo, quando v for positivo, e abaixo quando v for negativo. Com essa informação aqui, você já caracteriza os movimentos. O B, o B está parecido com o gráfico 1 ou com o gráfico 2? Com o gráfico 1, né, galera? Se B está com o gráfico 1 e o gráfico 1 é movimento uniforme, então pronto. Qual é a função do espaço no movimento uniforme? S é igual a SO mais VT. E o gráfico do A aqui? É um movimento uniformemente variado. Qual é a fórmula do espaço? S igual a SO mais VOT. A T aqui é igual, né? Mas tem isso aqui, ó. Meio de AT ao quadrado, né? Essa inovação aqui, né? Esse a mais na fórmula é a presença da aceleração que caracteriza o movimento uniformemente variado. Tá bom, galera? Qualquer dúvida, dá uma repassada no conteúdo. Quais são as respectivas funções? Bom, se ele está aí você tem que também saber fazer análise do gráfico. Tá bom, pessoal? É importante saber fazer análise do gráfico. Ele está partindo da origem. Origem, galera, é quando o espaço é nulo, né? A origem dos espaços, né? A origem dos espaços é quando é zero. SO é zero. Ó, é zero. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai descer aqui um pouquinho. Vamos fazer aqui, ó. S é igual a SO mais VT. S é igual, SO é zero. Qual é a minha velocidade? Aí a gente tem que olhar lá para o gráfico, né? A minha velocidade é 8 vezes T. Pronto, é só isso aqui, professor? Sim, só isso só. E a outra, S é igual a SO é zero. Velocidade inicial, 2 vezes T mais meio de AT ao quadrado. Opa, opa, opa. Preciso descobrir a aceleração. Como que eu vou descobrir a aceleração, professor, no movimento uniformemente variado? Galera, movimento uniformemente variado. Vamos lá. Qual é a fórmula do espaço? S igual a SO mais VOT mais meio de AT quadrado. Velocidade.
Velocidade igual a VO mais AT. Aceleração, A é igual a ΔV sobre ΔT. São essas três. Teria uma quarta, que seria a fórmula do Torricelli, né? VO, VO. Opa, deixa eu só consertar a caneta aqui. Isso. Deixa eu descer aqui, galera. Isso. Dá uma apagada aqui. Seria a fórmula do Torricelli, né? VO quadrado 2A delta S. Pronto. Isso. 2A delta S. Qual dessas fórmulas aqui a gente vai usar? Vamos lá. O do Torricelli não dá, porque eu tenho que saber a variação da velocidade. A aceleração também não dá, porque eu tenho que saber a variação da, da velocidade. Na verdade, daria, né? Para a gente fazer sim, porque eu tenho a variação da velocidade aqui, ó, desse ponto até aqui, eu sei a minha velocidade, e eu tenho também o espaço de tempo. Daria para usar aquela fórmula assim. E dá para a gente usar também a fórmula que está aqui, ó, que está aqui. Que no final das contas vai ser a mesma coisa da de baixo, porque a gente vai ter V menos V0 dividido por T. Isso vai ser igual a A, né? Eu só estou passando esse V para lá e depois passando isso que está multiplicando e dividindo, né? O T. Então vamos lá. Qual é a velocidade? Qual é a velocidade final? Aí a gente vai ter que ir no gráfico. A velocidade final é 8 e a velocidade inicial é 2. Então, 8 menos 2 dá 6. Perfeito. 6. Qual é o tempo? De 0 a 3. Então, eu gastei 3 segundos. Essa divisão aqui fica igual a 2. Aí eu vou pegar aqui, ó, pegar esse 2 e jogar aqui. Como é que eu vou ficar então? S é igual a 2t mais meio de 2t quadrado. Esse 2 corta com esse 2. S é igual a 2t mais t ao quadrado. Então, essas aí são as duas funções horárias, né, do movimento. E a questão fala o seguinte: determina o instante em que A alcança B, após ambos terem passado pela origem dos espaços. Lembra que eu falei? Sempre que uma coisa alcança a outra, então quer dizer que é a igualdade dos S's. Então, SA é igual a SB. Quem é SA? SA é 8t. E quem é SB? É 2t mais t quadrado. Isso aqui é uma equação de segundo grau. O que que eu vou fazer? Eu vou passar esse 8 para cá negativo, porque ele está positivo aqui. Então fica 2t menos 8t. Então eu vou ter aqui t ao quadrado menos 6t igual a zero. Tá bom? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c. A diferença é que o c aqui na equação de baixo não existe. E o b é a mesma coisa que esse menos 6 aqui, ó, que está multiplicando t, aqui está multiplicando x. E aqui o a é igual a 1, né? Porque tem 1 multiplicando esse t ao quadrado aqui. Então, o que que eu faço? Eu resolvo aqui a equação de segundo grau, né? A maioria gosta de ir por Bhaskara, vamos por Bhaskara, então calculo o discriminante, né? Fica b ao quadrado menos 4ac, só que c é zero, então fica só b ao quadrado. Então fica 36, né? Menos 6 ao quadrado é 36. E o t? T é menos b, ou seja, menos menos 6 dá 6, mais ou menos raiz de delta, raiz de 36 é 6, dividido por 2 vezes A, mas A é 1. Então aqui nós temos dois tempos. 6 menos 6 dá zero, dividido por 2 dá zero. E T, 6 mais 6, 12, dividido por 2 dá 6. Qual o tempo, professor, que eu vou escolher aqui? Eu vou escolher o que é diferente de zero. Então tá aqui, ó. Depois de 6 segundos, eles vão é, se encontrar. Tá bom? E é isso, pessoal. Sei que tinha uma questão 5 aqui, mas fica como nosso aprendizado de hoje.
tá bom? Qualquer coisa, mandem aí nos comentários, tá bom? E eu fico aí à disposição dos senhores. Desejo a todos um bom estudo e até mais.